Olá, galerinha bacana do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o quarto operador lógico, que é o não. Nós já havíamos falado sobre o e, sobre o ou, sobre o show, e agora nós vamos falar sobre o não. O não, ele, quando colocado em frente a uma expressão verdadeira, ele a torna falso. Quando colocado de frente a uma sentença falsa, ele a torna verdadeiro. Ou seja, não verdadeiro equivale a falso. Não falso equivale a verdadeiro. Eu botei um exemplozinho aqui de uma lâmpada, né? E é exatamente isso que funciona. Se você imaginar o não como interruptor, colocado na frente de acesa, não acesa, apagada. Não apagada é igual a acesa. Tá? E é exatamente em cima desse modelozinho, desse exemplo aqui da lâmpada, que a gente vai fazer um algoritmozinho, né? No nosso Visual G. No nosso Visual G, vou dar o nome desse algoritmo de manipula interruptor. Vou precisar, para isso, estabelecer duas posições na memória. Uma variável, aliás, é claro que a gente vai precisar de várias posições na memória, mas eu quero dizer o seguinte, que eu preciso manipular o dado e ler dado de duas especificamente. No caso, eu preciso de uma variável do tipo lógico, que eu vou chamar o nome de acesa. Essa variável acesa é do tipo lógico. E vou precisar também de uma variável do tipo literal ou caractere, que é para ler uma entrada do teclado. E vou chamar de tecla. Beleza? Então vamos aqui no início da nossa sessão, a gente de posse desses dois ingredientes, nós vamos aqui fazer o seguinte. Bom, no meu programa, eu quero exatamente tentar reproduzir a ação de um interruptor, ou seja, quando o indivíduo apertar uma tecla, essa tecla irá acender, mudar o estado da lâmpada de acesa para apagada ou de apagada para acesa, dependendo da condição que ela se encontrar naquele momento. Correto? Então, de cara, eu vou dizer que minha variável acesa é verdadeira. Eu vou inicializar essa variável do tipo lógico, acesa, recebendo aqui verdadeiro. Tá? Nós vamos iniciar o nosso programa com essa variável recebendo o valor de verdadeiro. E a variável tecla, eu também já quero iniciar ela, independente de alguém ter teclado alguma coisa, eu já quero iniciá-la com o valor de 1 literal, um caractere, não um inteiro, mas um literal. Ok? Bom, inicializado nossas variáveis, eu vou para o seguinte, ou seja, enquanto meu algoritmo vai ocorrer num laço de repetição enquanto, ou seja, enquanto a tecla tiver o valor de 1, vai acontecer alguma coisa. Então eu quero o seguinte, enquanto tecla for igual a 1 literal, porque ela é uma variável do tipo caractere, faça, enquanto faça, firme enquanto. E o que eu quero que essa repetição faça exatamente?
eu já sei que ela vai acontecer enquanto a tecla for 1, né? Enquanto a variável tecla tiver o valor de 1. Enquanto tecla tiver o valor de 1, meu algoritmo vai fazer o seguinte: se acesa, então, já vou botar o que? Fim C. Se acesa, então o que? Se a lâmpada estiver acesa, e a gente já viu que ela nós inicializamos a variável, né, acesa como verdadeira, se acesa, então escreva o que? A lâmpada está acesa. Tecle 1 para apagá-la. Ok? Enquanto tecla for igual a 1, faça se acesa. E aqui vocês lembram que a gente já fez isso aqui. Ó. Se acesa é igual a verdadeiro, está correto também. É uma forma de fazer. Mas, em termos de condicional, se o valor dela é lógico e boto se somente acesa, sem o igual verdadeiro, eu já quero dizer o que? Se isso for verdadeiro, ou seja, se acesa é verdadeiro, então já fica subentendido. Então eu vou usar dessa forma para você já se acostumar com esse tipo de escrita também. Se acesa, ou seja, se acesa for verdadeiro, então escreva a lâmpada está acesa, tecla 1 para apagá-la. Agora, se acesa não for verdadeira, vamos botar aqui, ó, se não, ó, se acesa, né, ali subentendido for verdadeira, então escreva a lâmpada está acesa, tecla 1 para apagá-la. Se não, ou seja, se ela não estiver acesa, se não, escreva a lâmpada está apagada. Tecle 1 para acendê-la. Ou seja, se a lâmpada estiver apagada, ou seja, se acesa for verdadeiro, então escreva a lâmpada está acesa, tecle 1 para apagá-la. Se não, escreva, ou seja, se ela estiver apagada, escreva a lâmpada está apagada, tecle 1 para acendê-la. E aqui o fim C direitinho. Vou só corrigir aqui essa indentação, senão aqui C, então senão. Correto? Bom, se eu pedir para o indivíduo digitar a tecla 1, para ele teclar 1 e Enter, então eu vou botar leia tecla, leia tecla. E agora sim, outra condicional. Se tecla for igual a 1, então acesa, ela vai receber o quê? Acesa vai receber não acesa. E eu já explico isso. Acesa recebe não
acesa. O que é isso? Bom, se acesa é verdadeiro, ela vai receber não verdadeiro. Correto? Que será falso. Se acesa for falso, ela vai receber o quê? Não falso, que será verdadeiro. E é exatamente o que acontece com a lâmpada. Quando ela está apagada, você mexe no interruptor, ela acende. Você mexe no interruptor de novo, como ela está acesa, ela apaga. Então, é exatamente isso aqui. Ó. Se tecla é igual a 1, então, minha variável do tipo lógico acesa, ela vai passar a ser não acesa. Ou seja, se acesa tinha um valor de verdadeiro, ela passa a ser não verdadeiro, que fica falso. Se ela tinha o valor de falso, ela passa a ser não falso, ou seja, verdadeiro. Né? Fim C. Agora, eu preciso também pegar uma outra informação. Isso aqui é só no caso de tecla C1. Agora, se for tecla diferente, se tecla é igual a 1, então acesa é igual a não acesa. Se não, se for uma tecla qualquer, se não, escrival o que eu vou escrever aqui? Bom, o que eu quero escrever? Não, vou botar aqui, ó, faltou luz. Faltou luz. Pronto. Ok? Qualquer tecla que não seja 1, se o cara digitar qualquer coisa que não seja 1, ele não vai alterar mais o status de acesa, né, o valor de acesa, e sim vai escrever faltou luz e acaba o programa, sai da repetição. Por que sai da repetição? Por que sai da repetição? Porque meu programa roda enquanto a tecla foi igual a 1. A partir do momento que ele digitou qualquer coisa, saiu do meu enquanto. Tecla deixou de ser 1. Nós podemos ver aqui que inicializamos tecla com valor 1. E enquanto tecla tiver valor de 1, faça. Se acesa, então escreva a lâmpada está acesa. Tecle 1 para apagá-la. Se não, ou seja, se a tecla se não tiver acesa, ou seja, se acesa for falso, então escreva a lâmpada está apagada. Tecle 1 para acendê-la. E fim C. Nós lemos a tecla. Se tecla for igual a 1, então eu digo que acesa é igual a não acesa. Ou seja, se era falso, passa a ser a não falso, ou seja, passa a ser verdadeira. Se era verdadeiro, passa a ser não verdadeiro, que passa a ser falso. Ok? Né? E se não, ou seja, se a tecla for diferente de 1, nós vamos colocar escreval faltou luz. Né? Eu deixei esse algoritmo para fazer por último, eu deixei de apresentar esse operador lógico ou agora, porque a gente não tinha visto ainda enquanto, a gente não tinha visto ainda se, então eu queria apresentar esse operador não num algoritmo que você pudesse guardar bem a ação desse operador não. Ele muda o estado de uma variável. Ok? Então vamos executar aqui. Vou botar aqui escreval. Aqui escreval também. Ok? Vamos executar para ver se está certinho. Vamos ver se não vai dar nenhum bug. Bom, vamos lá. Vou repetir a explicação para ficar muito bem entendido. Bom, nós inicializamos nossa variável tecla com 1 e inicializamos acesa com verdadeiro. Então, enquanto tecla for igual a 1, então já entra no laço de repetição. Se acesa e acesa realmente é verdadeiro, ou seja, se acesa é igual a verdadeiro e realmente é verdadeiro, então o que deveria escrever? O que deveria escrever? Deveria escrever a lâmpada está acesa, tecle 1 para apagá-la. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ó. A lâmpada está acesa, tecle 1 para apagá-la. Se no caso acesa fosse falsa, ao invés de ser verdadeira que fosse falsa, ela iria imprimir o que está embaixo aqui. Ó. A lâmpada está apagada, tecle 1 para acendê-la. Correto? Bom, depois disso aí, vem meu comando de ler a tecla. E eu vou digitar exatamente 1. E aqui já deu um probleminha aqui, deixa eu ver o que é. Devo ter esquecido de botar alguma coisa aqui. Se tecla é igual a 1, então acesa recebe não acesa. Se não,
Faltou luz. O que aconteceu aqui? Eu li a tecla. Ah, tá. É isso aqui, gente, ó. Nesse Visual G aqui é totalmente diferente das linguagens de programação. Você tem que botar um comando por linha, tá? Então, se tecla é igual a 1, então acesa, serve não acesa. Acho que era só isso mesmo. Vamos lá, vamos executar. Bom, já expliquei até aqui, então vou digitar 1. Ó, digitei 1. A partir do momento que eu digitei 1 e dei Enter, a gente entrou nessa condicionada aqui. Ó. Se tecla, ele leu tecla. Se a tecla fosse 1, então o que aconteceria? Ele pegaria a variável lógica, a variável do tipo lógico acesa, que era até então verdadeira, e botaria o valor dela de quê? De não verdadeiro, ou seja, passou a ser falso. Certo? Então caiu nessa condicional aqui. Se eu tivesse digitado qualquer tecla, por exemplo, eu vou fazer isso aqui agora, vou botar 3. O que ela vai fazer? Ela vai imprimir, ó, faltou luz, ó, faltou luz. Uma vez que ela mudou o valor de 1, tecla tinha o valor 1, e isso aqui só iria acontecer enquanto o valor fosse 1, passou a ser 3, então acabou, saiu do laço de repetição. Correto? Eu vou executar novamente, eu quero brincar um pouquinho com esse 1 aqui, para você ter exatamente a ideia. Por exemplo, vamos supor que esse 1 é meu interruptor. Então, ó, a lâmpada está acesa, tecle 1 para apagá-la. Teclei 1 e Enter. A lâmpada está apagada, tecle 1 para acendê-la. Teclei 1 e Enter. A lâmpada está acesa, pode ver que, ó, olha aqui, ó, acesa, apagada, acesa. Apagá-la, tecle 1 para apagá-la, para acendê-la, para apagá-la. E se eu continuar digitando 1, vai simplesmente mudar, ó. Apagada, acesa, apagada, acesa, apagada, acesa, enquanto minha tecla for 1. Certo? A partir do momento que eu digito 2, por exemplo, faltou luz. Faltou luz por quê? Porque eu esperava que a tecla que eu digitasse fosse 1 para manter aquele estado de acender e apagar. Ok? A partir do momento que eu digitei 2, então deixo de ser, por exemplo, essa condição aqui, enquanto tecla for igual a 1, passou de ser verdadeira, saiu do laço de repetição. Acabou. O programa acabou aqui. Ok? Então ficou aí mais um operador. Agora fechamos os operadores. Nós vimos e, ou, show e agora não. Né? Um exemplozinho muito legal de como funciona esse não, alterando o valor de uma variável lógica. Né, de uma expressão lógica, não precisa ser necessariamente uma variável, pode ser uma expressão lógica, né? E aí eu acho que ficou bem legal. Então um abraço a todos, qualquer dúvida, meu e-mail é teleguiate@gmail.com. Um abraço a todos e